Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Isaac, aqui da Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de ligação química e estrutura molecular. Hoje a nossa aula será sobre ressonância e conjugação. A parte de ressonância geralmente é uma parte que é bastante vista, inclusive, na graduação, na parte de química orgânica. Mas aqui a gente vai dar um enfoque um pouco mais orbitalar para esse tipo de sistema. Bom, a aplicação, qualitativa da teoria da ligação de valência, né, ela permite escrever duas estruturas equivalentes para o benzeno. Vocês já viram isso em graduação, né? Onde a primeira estrutura nós temos as ligações π desta maneira e na segunda estrutura nós temos as ligações π dessa maneira. O que acontece aqui é que as ligações, os elétrons dos orbitais p que estão aqui, eles circundam, né? Eles ficam circulando ali dentro do anel aromático, fazendo com que essa ligação dupla ela também circule. Só que ele não diferencia, né, a ligação dupla e a ligação simples. Por exemplo, o benzeno tem uma geometria hexagonal. E o comprimento de ligação médio é medido em torno de 1,4 angstroms. Só que uma ligação simples é 1,54 e uma ligação dupla é menor do que 1,4. Então, na verdade, todas as ligações do benzeno, eles são uma ligação que é um tamanho intermediário entre uma ligação dupla e uma ligação simples. Esse fenômeno de Lewis chamou formas de ressonância, né, que foi o Kekulé que propôs a primeira vez a estrutura do benzeno. Então, como as duas estruturas elas são equivalentes, elas contribuem igualmente. Então, 50% e 50%. Uma das primeiras tentativas de se dar-se o conceito de aromaticidade foi o Huckel, em 1931, que ele utilizou o conceito, né, da teoria dos orbitais moleculares para explicar os aspectos de aromaticidade. Porque antigamente era visto que os compostos aromáticos tinham apenas um, um cheiro, né? Só que viu-se que o conceito de aromaticidade era muito maior do que isso e precisava se definir um conceito mais sólido sobre a aromaticidade. Então, o Huckel mostrou que hidrocarbonetos cíclicos com 4N mais 2 elétrons π, sendo N obrigatoriamente um número inteiro, possuíam uma estabilidade extra. É essa estabilidade extra que hoje nós conhecemos como ressonância. Ok? Ah, então, Huckel passou a explicar muitos fenômenos e reações envolvendo esse conceito de aromaticidade. Tá? No entanto, para toda regra há uma exceção, né? Em alguns compostos, como os 10 anulenos, possuíam um número adequado de elétrons, mas não possuíam as demais propriedades para um composto aromático, que é estabilidade, reatividade, propriedades magnéticas típicas e planaridade, né? Na verdade, né, as explicações foram baseadas na falta de planaridade dos 10 anulenos, provocado pelas repulsões dos hidrogênios, né? Nós vemos aqui, né, a repulsão dos hidrogênios, justificando o caráter não aromático do 10 anuleno. Bom, isso já foi comentado, né, que o comprimento de ligação é 1,39, 1,40 aproximadamente,
E a ligação simples 1,54 e a ligação dupla 1,34, então as ligações dentro do átomo de benzeno estão entre, né, uma ligação simples e uma ligação dupla. E existe uma estabilidade extra que vem da ressonância. Na verdade, o que acontece? Nós temos as ligações sigma em todo o anel aromático do benzeno e nós temos algumas, né, ligações π entre os orbitais p do benzeno, né? O que acontece? Nós temos elétrons π acima e abaixo do anel, ok? Então, isso daqui faz com que seja uma estrutura planar e todos os carbonos são hibridizados do tipo sp2. Então, nós temos uma estrutura planar e a nuvem eletrônica, né, se a gente for analisar o mapa de potencial eletrostático do benzeno, nós vemos uma grande densidade de elétrons ali na região central do anel e baixa densidade de elétrons nos hidrogênios ligados aos carbonos sp2. Então, a regra de Huckel, né, Huckel diz que um composto vai ser aromático se respeitar essa equação do 4n mais 2 elétrons π, né? Então, anéis monocíclicos planares contendo 4 mais 2n π elétrons, né, sendo que n tem que ser sempre um número inteiro, né, apresentam uma energia de ressonância que contribui para a estabilização. Então, logo a regra de Huckel diz que anéis com 2, 6, 10, 14 elétrons deslocalizados devem ser aromáticos. Vou dar um exemplo um pouco mais fácil. Imagine o benzeno. Quantas ligações π tem a molécula de benzeno? 3. Cada ligação π tem 2 elétrons, então 2, 4, 6. 6 elétrons π. Então vamos colocar na equação de Huckel. 4n mais 2 tem que dar igual a 6. Tem algum número que a gente coloca, um número inteiro que a gente coloca aqui no lugar do n que dá 6? Sim. Se o n valer 1, mais isso daqui dá 6. Então o benzeno ele é aromático. Agora vamos pegar um exemplo do ciclo butadieno, né? Quantos elétrons π nós temos aqui? 4. Então, 4n mais 2 é igual a 4. Existe solução para essa equação? Para número inteiro, não. Então, esse daqui, ele é anti-aromático. E se a gente pegar um exemplo intermediário aqui, por exemplo, o ciclo pentadieno, nós vemos que aqui tem um carbono do tipo sp3. Se já tiver algum carbono do tipo sp3, isso é não aromático. Ok? Então, são esses 3 conceitos aí. Se a gente pegar o ciclo octatetraeno, são conhecidos por, né, por estudos de raio-x que têm diferenças nos comprimentos de ligação. Além disso, ele não é planar, né? Se a gente for desenhar ele aqui, ó, em 2 dimensões, então ele seria mais ou menos isso. Ele segue a regra de Huckel, né, que é 4n mais 2. Quantos elétrons π nós temos aqui? Se tem 4 ligações duplas, nós temos 8. Então, tem algum número que a gente coloca aqui inteiro nessa equação que dá 8? Não. Então, esse daqui ele é anti-aromático. Ok? Então, a partir do benzeno, né, os anulenos, ele diz que os anulenos eles precisam seguir a regra do 4n mais 2 elétrons π e também precisa ter um carbono, esqueleto de carbono planar. Então, todos esses anulenos, ó, o 6, o 14 e o 18, todos eles seguem a regra de Huckel, tá? Vamos só conferir esse daqui, o 14. O benzeno a gente já fez, então o 14.
Quantas ligações duplas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 mais n, 4n mais 2, 7. Então dá 14. Tem algum número inteiro que a gente pode colocar aqui no n, que essa equação dá 14? Sim. 4 vezes 3 mais 2, que é igual a 14. Então ele é aromático. Tá? E nós temos os anulenos que não são planares e eles são antiaromáticos. Nós já vimos o ciclo butadieno, nós já vimos o 8-anuleno e o 16-anuleno, se vocês fizerem a conta, também dá, ele não segue a regra de Hickel. É interessante a gente estender esses conceitos para os íons aromáticos. Olha só, vamos pegar esse composto aqui, que tem um carbono sp3, esse daqui também tem um carbono sp3, mas por que o pKa desses hidrogênios aqui é 16 e o pKa desses hidrogênios é 36? Lembrando que quanto menor o pKa, né, mais ácido é o composto. Isso tem a ver com questões de reatividade. Imagine este primeiro composto aqui, ele sendo tratado como uma base muito forte. Essa base muito forte vai tirar um hidrogênio e vai jogar esse par de elétrons dessa ligação aqui para o átomo de carbono, que vai gerar um ânion que tem agora uma hibridização, né, do tipo sp2. Então, nós tínhamos isso daqui como uma base forte, que é o butilítio. Agora, esses elétrons, esse parzinho de elétrons ganhado aqui, representado pela carga negativa, começam a fazer parte do sistema de ressonância e isso se torna aromático, ou seja, ali era um carbono sp3 e é um carbono sp2. Então, esse parzinho de elétron entra na contagem agora e isso é aromático. Tá? Por isso que o pKa disso daqui é menor, ele é mais ácido, porque se esse hidrogênio sair, ele tem uma estabilidade por ressonância. Já no outro exemplo, né, se a gente tiver uma base forte atacando, vai gerar uma carga negativa aqui, e lembrando, esse carbono também era sp3, agora esse carbono vira sp2 e essa carga negativa representa 2 elétrons. Então, agora o sistema, deixa eu voltar aqui, o sistema ele passa a contar com 8 elétrons π. Isso daqui é antiaromático. Só que, se for o contrário, em vez do par de elétrons ir para o carbono, o par de elétrons sair, ou seja, virar um cátion aqui. Esse cátion aqui, o carbocátion, ele tem uma hibridização do tipo sp2 também. E todo esse sistema está em ressonância agora, então ele é aromático neste momento. Então nós já vimos, né, que o benzeno ele tem duas estruturas equivalentes, tranquilo. E nós chamamos essas duas estruturas equivalentes de híbridos de ressonância, né? Todos os carbonos aqui, basicamente, eles têm uma hibridização do tipo sp2, por isso que os ângulos de ligação, né, todos os ângulos de ligação, são aproximadamente 120 graus. Né? Então, se a gente analisar a estabilidade, né, dos anulenos, os compostos aromáticos e não aromáticos, existem compostos que têm uma estabilização extra causada por ressonância e outros compostos sem estabilização extra que podem ser não aromáticos ou antiaromáticos. Imagine aqui, ó, os compostos desestabilizados em funções de problemas geométricos, torsionais, ou seja, que não sejam planares, eles são antiaromáticos. Olha o composto naftaleno, ele é aromático. Ele tem uma energia de estabilização aqui. O 10-anuleno, ele é não aromático. E o butalobutaleno, ele também ele é antiaromático. Então,
a energia, né, ela é maior aqui, não tem uma energia de estabilização. Isso é devido à ressonância. Os conceitos de ressonância vocês já viram em outros compostos também, né? Por exemplo, o ânion carbonato, né? CO2, ok? Desculpa, CO2 não, né? CO3, 2 menos, né? Menos 2, né? Todos os híbridos contribuem para a sua estrutura de ressonância, então não é nem duas ligações simples e nem uma ligação dupla, mas algo intermediário entre as ligações. Os orbitais P eles se superpõem igualmente ao redor do anel, né? Então nós temos os orbitais P na parte de cima e os orbitais P na parte de baixo do anel. Lembrando que todas as interações frontais são ligações sigma e as interações paralelas são ligações π. E quanto mais conjugado for o sistema, menor a energia homo e lumo, ou seja, basicamente mais reativo é o sistema, como a gente já viu nas outras aulas. Então, o eteno, ele é menos reativo do que o butadieno, né? Porque a diferença entre o homo e o lumo, né, lembrando, orbital molecular ocupado de mais alta energia, orbital molecular desocupado de menor energia, essa diferença ela é menor. Quanto menor a diferença, geralmente mais estável, né? Desculpa, mais estável não, mais reativo é o composto. Quando a gente gera, né, a densidade de elétrons π, né, em trienos e no benzeno, né, por exemplo, aqui a gente está comparando esse composto aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês. Isso, não, deixa eu desenhar o contrário aqui, isso e isso, a gente está, esse composto é esse aqui, e aqui nós temos o benzeno. Nós vemos que para o trieno aqui, o hexatrieno, a distribuição de elétrons π não é distribuída igualmente entre os núcleos atômicos, né? Então nós temos mais elétrons onde nós temos ligações duplas e menos elétrons onde nós temos ligações simples. Já no benzeno é distribuída igualmente entre todos os átomos. Isso faz com que esse composto seja muito mais estável do que este composto aqui. Se a gente for analisar os orbitais HOMO e LUMO, né, para o butadieno, nós vemos aqui em fase e fora de fase, né? Então esse daqui é o HOMO, isso daqui é o LUMO. Ok? E se a gente for analisar a distribuição eletrônica para todos os átomos de carbono em diversas moléculas, né, com duplas ligações, né, então uma dupla aqui e dupla assim, nós vamos tendo os mapas de contorno de distribuição dos elétrons. E nós vemos uma distribuição elíptica desses elétrons, né, ó, sempre uma distribuição elíptica em torno desses núcleos. Além disso, quando os compostos aromáticos, né, o anel aromático, ele gera um efeito chamado anisotropia magnética na ressonância magnética nuclear, porque os compostos aromáticos eles apresentam correntes diamagnéticas quando submetido a um campo magnético externo, tá? Isso promove a formação de correntes de anel que influenciam as propriedades magnéticas desse composto. Então imagine o anel aromático aqui, ok? Nós aplicamos um campo magnético externo B0 e, consequentemente, como esses elétrons estão circundando dentro ali do benzeno, ele gera um campo magnético induzido no sentido contrário do campo magnético aplicado. Tá? Isso faz com que os hidrogênios ligados ao anel aromático sejam mais deficientes em elétrons, ou seja, sejam menos blindados, né? Sejam mais desblindados
quando a gente analisa o espectro de RMN de carbono. Então, isso é muito claro quando a gente vai analisar o RMN de carbono para um composto que tenha hidrogênios ligados ao anel aromático, junto com hidrogênios que não estejam ligados ao anel aromático. Olha só, o hidrogênio ligado ao anel aromático, ele é muito desblindado. Ele cai, né, ali em torno de 6 a 7 ppm. Já os hidrogênios que não estão ligados diretamente ao anel aromático, eles são blindados, né? Esse efeito de desblindagem aqui, deixa eu só apagar aqui que eu escrevi errado, né? Blindados. Esse efeito de desblindamento é devido a essa soma, né, do campo magnético aplicado mais o campo magnético induzido. Ok, pessoal? Então, sobre ressonância, é bem simples isso mesmo, tá? Nós vemos na próxima aula e qualquer coisa, só deixem um comentário aí, tá? Um grande abraço.